O seu apelido é de uma ave que representa a paz. Aliás, ele é um jovem engajado nas causas sociais. Nos campos de futebol, ele dá um show de talento. Conheça agora Richarlison de Andrade. A infância de Richarlison foi marcada pela dificuldade e simplicidade, mas também pelos seus sonhos e força de vontade. Sonhos que os levaram para lugares distantes e prósperos. Aos 6 anos, Richarlison presenciou a separação dos pais. O menino gostava muito da mãe, mas por ser tão apaixonado por futebol, assim como seu Antônio, ele acabou indo morar com o pai. Antônio trabalhava como marteleiro numa pedreira no município de Vila Pavão, a 45 quilômetros de Nova Venécia, no interior do Espírito Santo. Mas o garoto queria ir para a escola de futebol. A mais próxima era em outro distrito, onde morava a irmã de Antônio. Eles não tiveram escolha. A única maneira dele treinar era indo morar com a tia. O pai de Richarlison queria realizar o sonho do filho, mas não poderia deixar o emprego no interior da cidade. A Odisseia era sua única esperança. Então o pai colocou as roupas do menino em uma sacola de supermercado, pegou um ônibus e seguiu até a casa de Odisseia para deixá-lo lá, com a promessa que daria uma contribuição mensal para ajudar nas despesas de casa. A Odisseia estava grávida de 7 meses e cuidava de mais 3 crianças no barraco de 4 cômodos, no distrito de Todos os Santos, no interior de Vila Pavão. Mas mesmo nesta situação, a tia aceitou o sobrinho em sua casa, e Richarlison morou com a Odisseia até os 13 anos. Para a família, não foi fácil viver numa moradia que alagava a cada chuva que caía. E a casa era tão pequena que todos dormiam na mesma cama amontoados. O barraco tinha outro quarto menor, onde guardavam roupas e utensílios, além de uma cozinha e uma área externa minúscula. Segundo a própria tia, Richarlison era um menino muito carinhoso e esperto. Ela lembra que depois da escola ele saía com o primo para vender bombom e picolé e sempre vinha para casa com um dinheirinho que o ajudava bastante naquele momento. Quando Richarlison voltou à sua cidade natal, Nova Venécia, ele passou a ser treinado pelo lendário Tião Borboleta no campo. E logo depois começou na escolinha de futsal do Palestra, comandada por Fidel Carvalho, onde conquistou a Taça Vitória e a Copa Minas, e nas categorias de base do time de Nova Venécia. Richarlison conquistou diversos títulos na base veneciana, até despertar o interesse do Real Nordeste, de Águia Branca, que se tornou seu clube formador. Lá, ele disputou a Copa Espírito Santo Sub-17 e Sub-20, e o Campeonato Capixaba Sub-17. E no ano de 2014, foi contratado pelo América Mineiro. No América Mineiro, estreou profissionalmente no dia 4 de julho de 2015 e logo de cara marcou seu primeiro gol na vitória por 3-1 diante do Mojimirim, em partida válida pela Série B do Brasileirão. Rapidamente ele saiu da base para o profissional, ajudando o clube no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2015, com 9 gols e 3 assistências. No ano de 2016, o Fluminense pagou 9 milhões por 50% dos seus direitos, garantindo a projeção nacional do jogador. Em 13 de maio de 2016, Richarlison fez sua estreia na vitória do Fluminense por 3-0 sobre a Ferroviária. Mas foi em 26 de junho de 2016 que ele marcou seu primeiro gol no clube e garantiu a vitória na partida. Richarlison termina sua passagem pelo Fluminense com 19 gols marcados em 67 jogos e a conquista de 2 títulos. Em 2017 é confirmada a venda do jogador por 12 milhões e meio de euros, cerca de 46 milhões de reais, para o Watford, da Inglaterra. O tricolor recebeu 50% do valor, algo em torno de 23 milhões de reais. Não demorou muito para o clube inglês levá-lo para a Premier League, e o jovem jogador marcou 5 gols em 12 jogos. Em 2018, Richarlison assinou por 5 temporadas com o clube Everton, da Inglaterra, por 45 milhões de libras, se tornando a contratação mais cara da história do clube. Em entrevista de apresentação, ele falou: "O Everton acreditou em mim
e pretendo honrar essa camisa e demonstrar em campo o porquê da minha chegada. Em sua estreia, Richarlison marcou 2 gols contra o Wolverhampton, em partida válida pela primeira rodada da Premier League. Na rodada seguinte, marcou o segundo gol na vitória por 2-1 sobre o Southampton. No período em que passou no clube, ele marcou 52 gols em 152 partidas disputadas, embora não tenha vencido nenhum campeonato. Em 2018, o craque marcou 13 gols na última temporada da Premier League e foi eleito pelos torcedores dos Toffees o melhor jogador jovem do elenco. A primeira convocação para a seleção brasileira foi em 2018, após a Copa do Mundo na Rússia. Depois disso, ele esteve em todas as listas do técnico Tite. Richarlison foi convocado da Copa América 2019, mas durante a competição ele teve cachumba e acabou ficando de fora de alguns jogos. No entanto, conseguiu se recuperar voltando ao campo no final da competição contra o Peru, marcando o terceiro gol do Brasil e garantindo a vitória para a seleção. Na Copa América de 2021, ele atuou nas 7 partidas e marcou no jogo em que o Brasil fez 4-0 contra o Peru. Em 2021, o talentoso jogador representou o Brasil mais uma vez através dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vestindo a camisa 10, ele marcou 3 gols contra a Alemanha. A seleção brasileira saiu vitoriosa nesta partida, terminando em 4-2. Richarlison marcou mais 2 gols na partida contra a Arábia Saudita, na última partida da fase, classificando o Brasil para as quartas de final com vitória de 3-1. E a seleção brasileira acabou conquistando a medalha de ouro e o título de bicampeã olímpica. Richarlison concluiu sua participação como artilheiro da competição com 5 gols marcados. Em 2022, o clube Tottenham anunciou a contratação de Richarlison. A transferência teria custado 50 milhões de libras, aproximadamente 315 milhões aos Spurs. Richarlison fez sua estreia no primeiro amistoso de preparação dos Spurs para a temporada 2022-2023, contra um combinado da K-League, no qual os londrinos venceram por 6-3 em Seul, na Coreia do Sul. Atualmente, o jogador camisa 9 vale para o clube inglês 49 milhões de euros. O seu contrato vai até 29 de junho de 2027. O apelido surgiu em setembro de 2018, quando ele estava em uma brincadeira descontraída com os amigos. Richarlison fez a coreografia da música Dança do Pombo, de MC Faísca e Perseguidores. A dancinha bombou na net e depois disso ele passou a comemorar cada gol que marcava com a coreografia do pombo. A sua marca foi ficando cada vez mais forte tanto no clube Everton como na seleção e no Tottenham. E hoje todo mundo o conhece por Pombo. Além de ser um jogador de alta categoria, Richarlison é uma pessoa que se preocupa com o próximo. Ele gosta de ajudar e usa sua influência para alertar a população sobre assuntos importantes da sociedade. Por exemplo, ele já escreveu nas redes sociais sobre a violência contra a mulher. Violência contra a mulher é abominável, disse o jogador sobre casos de ex-BBB. Sobre o racismo que acontece na sociedade. Sobre questões ambientais. Quando Richarlison viajou ao Pantanal em 2019, falou nas redes sociais sobre a preocupação com este bioma. Pediu às autoridades medidas mais eficazes de combate às queimadas. Veja o que ele escreveu. Quero falar de algo muito importante para mim e que deveria importar para você também. Estou muito triste e preocupado com o que está acontecendo no Pantanal. Olha, não sou político. Não consigo interromper as queimadas sozinho. Mas como jogador da seleção brasileira e do Everton, posso ao menos mostrar às pessoas o que está acontecendo. Por isso, postei algumas fotos nas redes sociais em demonstração de apoio ao Pantanal. Não queria apenas me solidarizar com um problema. Era para chamar a atenção das autoridades. A experiência no Pantanal foi tão importante para o jogador que ele resolveu adotar simbolicamente uma onça, que passou a ser chamada de acerola. Ainda pensando em temas importantes para os brasileiros, Richarlison fez um apelo para que a população se vacinasse contra a Covid-19. Hoje o papo não é sobre futebol, é sobre vida. Por favor, não deixe de tomar sua vacina, escreveu ele.
e o jogador se tornou embaixador de um programa da USP contra a Covid-19. Richarlison já realizou jogos beneficentes em sua cidade, Nova Venécia. O evento teve a presença de vários amigos em prol da solidariedade. Por fim, vários alimentos foram arrecadados e as pessoas necessitadas foram beneficiadas por esta ação. O jogador também participa frequentemente de vaquinhas online para ajudar pessoas que precisam fazer alguma cirurgia e não têm condições financeiras. Outra vez, ele doou a camisa para custear a cirurgia de recifense. O jogador doa 10% do seu salário para o Instituto Padre Roberto da cidade de Barretos. Em 2019, ele doou 49 mil para que alunos do campo de Nova Venécia, do Instituto Federal do Espírito Santo, participassem da Olimpíada Internacional de Matemática, na Ásia. Richarlison recebeu em 2019 uma homenagem na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, com a Comenda do Mérito Esportivo, José de Anchieta Fontana, proposta pelo deputado estadual Luciano Machado. Na homenagem ele falou: "É muito gratificante e é um sinal de que estou fazendo um trabalho muito bom, levando o nome do Estado do Espírito Santo pelo mundo afora. As coisas não são fáceis. Foi difícil chegar onde cheguei, mas tenho muitas coisas para conquistar ainda." Ele também recebeu a Comenda Domingos Martins, que é a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa. A iniciativa da homenagem partiu do deputado estadual Freitas. Em relação à contribuição do jogador da viagem dos estudantes para a Ásia, ele aproveitou para cobrar mais recursos do governo na educação. "Eu não sei como funciona isso, não tenho nem noção, mas eu queria pedir ao governo para investir mais na educação. Muitos vão ficar de fora da Olimpíada, por falta de investimento. Então eu peço que investam mais na educação, que é muito importante para o nosso estado crescer. Estudos e saúde são muito importantes. Eu procuro fazer o meu melhor para poder ajudar. Agora eu pude ajudar os alunos dos institutos federais para viajar para a Ásia. Espero que o governo olhe mais para os estudos e possa investir mais, na saúde também. É o pedido que eu faço para vocês." E agora, em novembro e dezembro de 2022, a seleção brasileira está no Catar para buscar a taça do Hexa. E o Richarlison, camisa 9, foi um dos jogadores convocados. Na partida de estreia da seleção na Copa do Mundo de 2022, ele marcou 2 gols e garantiu a vitória na partida e a alegria da nação brasileira. Títulos: Profissional, Fluminense, Primeira Liga 2016, Taça Guanabara 2017. Seleção Brasileira, Copa América 2019, Jogos Olímpicos 2020. Prêmios individuais, Seleção do Campeonato Carioca 2017. Artilharias, artilheiro dos Jogos Olímpicos de 2020, 5 gols. Isso é parte do que eu sou, de onde eu vim, da minha origem. Não me considero um cara politizado no sentido que alguns tentam colocar. Só me conscientizei do que eu posso fazer, até onde a minha voz pode chegar e quem eu quero ajudar.